Olá, meu nome é Camila Almeida, eu estou aqui para compartilhar com você, nesse momento, uma aula de escola bíblica e hoje nós vamos ter esse tema, Famílias Fortes, Igreja Forte. Eu quero convidar você nesse momento para a gente juntos aprender como fortalecer a nossa família e automaticamente teremos uma igreja forte. Interessante olhar para essa palavra que se repete 2 vezes nesse tema desse ano, famílias fortes, igreja forte. Me chamou muita atenção pensar na palavra forte. É uma palavra tão conhecida e também ela tem um significado bem extenso. Se nós pararmos para pensar quantos significados tem a palavra forte, forte representa força, forte representa por muitas vezes tamanho, forte representa segurança, dentre tantas coisas que nós poderíamos falar. E uma das palavrinhas que o forte representa é uma construção, que também nós conhecemos como fortaleza. Eu achei interessante trazer esse símbolo para que a gente converse nessa manhã pensando na nossa família. E eu trouxe aqui para a gente dar uma olhadinha algumas imagens. Vamos às imagens. Eu não sei se você consegue reconhecer esse local. Geralmente é um local que a gente passa férias. Tá aí o Forte São Mateus, em Cabo Frio. Essa outra imagem é do Forte de Copacabana. E nós temos também uma imagem externa, né? Nós vimos aí a entrada. Agora nós estamos vendo uma imagem externa. E também uma imagem aérea. Não sei se vocês conseguem ver bem, mas é uma imagem fácil de se encontrar na internet. É a demarcação, né, de onde o forte está localizado. Temos também a Fortaleza Santa Cruz. Essa talvez seja um pouquinho mais conhecida sua. Fica no município de Niterói. E é bem bonito. O caminho para lá é muito bonito. Mas eu queria que você olhasse a fortaleza. Algo interessante dessa foto é a espessura das paredes. Essa, com 3 pedras, né, com 3 blocos de pedras, é a largura de uma das paredes. Né, só para a gente ter dimensão da construção que nós estamos falando. Uma imagem aérea também. Olhem, algo comum aí, as imagens que nós vimos, olha onde ela é construída. E também uma imagem aérea. Né? Como eu falei, o caminho é bem bonito, né, de ida para lá. E também para a gente ter dimensão de onde fica localizado. Interessante a gente pensar algumas características de fortes fortalezas, né, como nós vimos. São construídos num lugar de boa visibilidade do perigo. Não estão num local onde eles não conseguem ver um perigo. Eles são colocados, justamente eu trouxe algumas imagens aéreas para que a gente veja, né, onde eles estão localizados. Vocês viram que é sempre numa ponta, né? Por exemplo, a Fortaleza Santa Cruz, aqui no município de Niterói, ela fica na entrada da Baía de Guanabara. Então é um local muito estratégico. Nem sempre são construídos em lugares calmos, maioria das vezes com o mar batendo em cima. Fortes são às vezes construídos em locais altos, né? Então eu não coloquei todos aqui como o mar, né? No próprio Niterói a gente tem um outro exemplo que é o Forte São Luís, que é um forte que é construído em cima de algumas montanhas ali, indo, né, até a caminho mesmo da Fortaleza Santa Cruz. Mas eles são, né, geralmente construídos em lugares onde o mar bate. Tem muita resistência em seus materiais. Geralmente rocha sobre rocha. A gente viu as paredes da Fortaleza Santa Cruz, né? Pedras enormes, eu acho que são chamadas de pedras portuguesas. Eu fico imaginando quando esses fortes foram construídos, como que foi para até mesmo o transporte de todo esse material de altíssima resistência. Algumas características mais são: tem lugares secretos e tem rotas de fuga.
geralmente esses lugares eles eram construídos justamente com esses modelos, né? Uns locais secretos, rotas de fuga. Não só protege, mas ataca. Hoje a maioria dos nossos fortes eles são realmente usados como um modelo de segurança, mas a gente sabe de muitos deles que foram usados em ataque, né? Sinaliza embarcações, né? Alguns deles têm farol, então acabam sinalizando, né? Embarcações duram anos, ó, muitos anos, gerações. Geralmente foram construídos com muito suor. E eu não quis colocar aqui, mas às vezes construído até mesmo com pessoas que morreram, deram a vida para que isso fosse construído. E aí, olhando para todo esse cenário, né, é interessante a gente pensar famílias fortes, pensar na palavra forte, lembrar da construção do forte, porque me trouxe uma parábola de Jesus, que Jesus nos conta e nos deixa ela. Vamos meditar nela agora? Todo aquele, pois, que escuta essas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, correram rios e sopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. A continuação do versículo desse trecho, né, de Mateus 7 vai dizer: e aquele que ouve estas minhas palavras e não as cumpre, compará-lo-ei a um homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, e correram rios, e sopraram os ventos, e combateram aquela casa. E caiu, e foi grande a sua queda. Essa parábola de Jesus é bastante conhecida, mas muitas vezes eu não sei se você já parou para pensar nesse assunto profundamente. E quando a gente fala de famílias fortes, elas precisam ser edificadas em algum lugar. E onde é que a sua família está edificada? É muito fácil, às vezes clichê ou às vezes um jargão, nós falarmos que a nossa família está edificada sobre a rocha. Será que realmente a nossa família está edificada sobre a rocha? Eu vou trazer esse texto novamente, mas em Lucas, que vai trazendo uma outra linguagem, né, com algumas outras palavras que a gente vai destacar aqui também. É semelhante a um homem que edificou uma casa e cavou e abriu bem fundo e pôs os alicerces sobre a rocha. E vindo a enchente, bateu com ímpeto a corrente naquela casa e não a pôde abalar, porque estava fundada sobre a rocha. É interessante que Lucas vem com alguns detalhes, né? Fala de cavou, fala que abriu um buraco fundo, né? A gente, não sei se você já teve essa experiência, mas pelo menos até mesmo no YouTube a gente consegue, na internet em geral, ver, né, um alicerce de uma casa. E é impressionante, porque é diferente você fazer o alicerce de uma casa, por exemplo, só térrea, e é diferente se você for fazer uma casa com 2, 3, 4 andares, e é mais incrível, né? Eu já peguei esses vídeos para ver, porque eu penso, né, que quanto mais trabalho dá pra gente fazer algo, é porque a gente está fazendo algo grandioso, olhando para o alicerce de um prédio, para um edifício. Então, se você tem essa curiosidade, pegue no YouTube e olhe como que é o alicerce de um edifício, porque várias famílias vão morar ali, né, se for um edifício residencial. Então, olhem o tamanho, a profundidade de que aquele alicerce precisa ter. Continuando, Lucas 6 fala assim: mas o que ouve e não pratica é semelhante ao homem que edificou uma casa sobre a terra, sem alicerces, na qual bateu com ímpeto a corrente e logo caiu, e foi grande a ruína daquela casa. É incrível que a tempestade, o vento, a onda, o mar, a enchente, seja lá qual for a dificuldade que venha sobre essa casa, vem sobre as duas. Não está dizendo que vai vir somente sobre uma. Está dizendo que vai vir sobre as duas.
A diferença é onde essa casa está edificada. Então eu pergunto para você novamente, será que verdadeiramente sua casa está sobre a rocha? Vamos parar um pouquinho para pensar? Os ventos têm soprado na sua casa? Você está sentindo que sua casa está balançando? Ou ela está tranquila? Você tem sentido que às vezes as ondas ou a enchente vêm? E o que acontece com a sua casa? Acho que mais do que verdadeiramente você só responder que sua casa está edificada sobre a rocha, é você olhar qual é a reação da sua família quando algo vem contra essa família, contra essa casa. Mais do que a gente falar, é a gente ver os resultados que a gente tem produzido. Então, como podemos construir nossa casa, a nossa família, sobre um alicerce firme na rocha? Aí eu quero te fazer uma pergunta. Como é que a gente pode construir? Primeira pergunta, quem é a rocha? É muito importante que a gente tenha clareza. Na verdade, não é o que é a rocha. Quem é a rocha? Onde essa rocha está e quem é? A Bíblia vai responder pra gente maravilhosamente, lindamente, quem é essa rocha. Lembravam-se de que Deus era a sua rocha, de que o Deus Altíssimo era o seu Redentor. Salmo 78, 35. Outro versículo. Pois quem é Deus além do Senhor? E quem é rocha senão nosso Deus? 2 Samuel 22, 32. Confiem para sempre no Senhor, pois o Senhor, somente o Senhor, é a rocha eterna. Isaías 26, 4. Ele me tirou de um poço de destruição, de um atoleiro de lama, pôs os meus pés sobre uma rocha e firmou-me num lugar seguro. Salmos 42. Vocês estão vendo quantos versículos respondem a nossa pergunta? Quem é a rocha? Não há ninguém santo como o Senhor. Não há outro além de ti. Não há rocha alguma como o nosso Deus. 1 Samuel 2:2. Peço-te que sejas a minha rocha de refúgio, para onde eu sempre possa ir. Dá ordem para que me libertem, pois és a minha rocha e a minha fortaleza. Salmo 71:3. Somente Ele é a rocha que me salva. Ele é a minha torre alta. Não serei abalado. Salmo 62:6. Venham, cantemos ao Senhor com alegria, aclamemos a rocha da nossa salvação. Incrível como todos esses versículos apontam para Deus como a nossa rocha. E aí tem mais uma perguntinha que eu queria te fazer. A nossa família, ela precisa estar alicerçada em Deus. A sua família está alicerçada em Deus? Pergunto a você, como que a gente pode alicerçar a nossa família em Deus? E aí a gente vai descobrir em Efésios 3, a partir do verso 16, que diz assim: ora, para que, com as suas gloriosas riquezas, Ele os fortaleça no íntimo do seu ser com poder por meio do seu Espírito, para que Cristo habite no coração de vocês mediante a fé. Oro para que estando arraigados e alicerçados em amor, vocês possam, juntamente com todos os santos, compreender a largura, o comprimento, a altura, a profundidade e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus. Incrível como o apóstolo Paulo fala aqui em Efésios, estando arraigados e alicerçados em amor. E ele fala sobre oração. Eu queria que você guardasse isso. O apóstolo Paulo fala que ele está orando para que esse povo esteja alicerçado. E essa palavra chega para nós hoje. Alicerçados em amor. E quem é amor? Quem é o amor? 1 João vai falar que Deus é amor.
Então nós precisamos estar alicerçados em Deus. Colossenses 1:23 diz assim: se é que vocês permanecem na fé, alicerçados e firmes, não se deixando afastar da esperança do evangelho que vocês ouviram e que foi pregado a toda criatura, debaixo do céu, do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Alicerçados e firmes, aonde? No evangelho. E onde? O que é o evangelho? A palavra evangelho quer dizer boas novas, é falar de Jesus. Evangelho é a pregação da palavra de Deus. Então, quando nós olhamos aqui alicerçados e firmes, aonde? Na palavra. Alicerçados e firmes nas Escrituras, conhecendo o que a palavra de Deus diz para nós, nos relacionando com essa palavra. Colossenses 2 vai falar assim: como, pois, recebestes o Senhor Jesus Cristo, assim também andai nele. De novo, irmãos, arraigados e edificados nele e confirmados na fé, assim como fostes ensinados, crescendo em ação de graças, tendo cuidado para que ninguém vos faça presa sua por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo, e não segundo a Cristo. Vai falar de novo da palavra, que é o que direciona a nossa vida, é a nossa regra de fé e prática. Construir uma família precisa estar sendo alicerçada em Deus, e essa família também exige planejamento. Olha o que a palavra de Deus diz sobre isso. Qual de vocês, se quiser construir uma torre, primeiro não se assenta e calcula o preço, para ver se tem dinheiro suficiente para completá-la? Pois, se lançar o alicerce e não for capaz de terminá-la, todos que a virem rirão dele, dizendo: este homem começou a construir e não foi capaz de terminar. Será que a gente tem planejado a nossa família desde o seu início? Para onde ela está indo? Como nós vamos viver? Famílias fortes, elas têm relacionamento com Deus. Tudo que nós falamos aqui de ser alicerçados em Deus, de planejar, porque a Bíblia fala que nós fazemos planos, mas nós devemos dizer: se Deus assim quiser, se Deus assim permitir. E como que nós podemos fazer planos que são da vontade de Deus? Se nós nos relacionarmos com o Senhor. Como que nós vamos nos alicerçar como família, como aqueles fortes que nós vimos, né? Aquelas fortalezas lindos? Como? E aí eu trago para vocês duas ações que nós precisamos ter para sermos famílias fortes. Assim a nossa igreja será forte. Famílias fortes têm relacionamentos com Deus através da oração e através da Bíblia. Como nós lemos, o apóstolo Paulo falou: oro para que vocês estejam alicerçados. Nós precisamos orar com a nossa família. De novo, parece que a gente está falando de algo muito batido, mas eu quero te fazer uma pergunta. Você tem feito o seu culto doméstico? Você tem tido momentos de oração com a sua família? Você tem perguntado à sua família quais são os pedidos de oração de cada um? E outra coisa, a Bíblia. Nós precisamos da leitura da Bíblia na nossa casa. Deuteronômio vai dizer que no caminho nós devemos inculcar na cabeça dos nossos filhos os ensinamentos de Deus. Que, se necessário fosse, deveria ser escrito nos umbrais das casas. Será que hoje a palavra de Deus está espalhada na sua casa para que você leia, para que você estude, para que você memorize, para que você medite na palavra e principalmente para que você pratique a palavra de Deus? Porque é o que nós lemos na parábola. Todo aquele, pois, que escuta as minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei a um homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. Eu queria te perguntar, você quer ser chamado de homem prudente, de mulher prudente, de filho prudente, de marido prudente, de esposa prudente? Ou você quer ser chamado de imprudente? Porque a Bíblia fala que aquele que escuta as palavras e pratica é um homem prudente.
e está edificando a sua família sobre a rocha. Está edificando a sua família de uma maneira forte. Eu queria trazer para você novamente o slide lá do comecinho, quando nós falamos as características dos fortes e das fortalezas. É incrível, totalmente construído sobre rocha. Tá aqui. Você tem construído a sua família com uma boa visão, que fala que os fortes têm uma boa visibilidade do perigo. Você tem conseguido ver o inimigo antes dele atacar a sua família? Você tem conseguido isso? Não são, às vezes, construídos em lugares calmos. Talvez a sua família hoje não esteja vivendo a calmaria, mas é nesse momento que você precisa ser forte, nesse momento que você precisa continuar. Uma casa forte é construída num lugar que não é abalado. Não adianta estar na calmaria de uma areia de praia, quando na verdade as construções fortes elas estão sobre a rocha. Tem muita resistência, seus materiais são rocha, sua casa está construída, sua família está construída debaixo de muita oração, muita palavra de Deus, vocês falam da palavra de Deus, vocês vivem a palavra de Deus dia após dia. Tem lugares secretos e rotas de fuga. Eu queria te perguntar se a sua casa é um abrigo. Quando você precisa se acolher, é para sua casa que você vai? Quando a gente fala de lugar secreto, você tem seu lugar secreto de oração na sua casa? Você tem os seus locais que você pode falar com Deus, porque a Bíblia fala, o próprio Jesus fala, né? A gente leu Mateus 7 e Mateus 6 sobre entrar no seu quarto e o teu pai que te vê em secreto te recompensará. Não só se protege, mas ataca. É interessante a gente falar sobre essa frase e falar sobre a família, porque a Bíblia fala que as portas do inferno não prevalecerão. Porta é arma de defesa. E se a igreja está na porta do inferno, eu fico imaginando que a igreja foi lá. Então, imagine que a sua família, ela não está só para proteger, mas ela está para atacar o mal, para tirar o mal da vida, seja de amigo dos seus filhos, seja de algum amigo seu que chega próximo à sua família e através da sua família. O ataque não é, né? A nossa luta não é contra a carne e o sangue, mas o ataque do mal, daquilo que vem influenciado pelo inimigo na vida daquela pessoa. Sinaliza embarcações. Será que a sua família tem sinalizado para outras famílias o modo de viver? Tem evitado que outras famílias sofram acidentes? Duram anos e gerações. O que nós fazemos hoje? Nós estamos deixando um legado. Qual é o legado da sua família? Você está deixando um legado hoje? Saiba que quando a gente morre, quem continua falando de nós é a nossa família. Se você não for um grande cientista, um grande escritor, alguém que deixe uma marca, né, realmente a nível global, talvez as pessoas nunca mais falarão de você. Mas hoje eu continuo falando de pessoas da minha família que já se foram, mas que deixaram belos exemplos, foram mulheres fortes, foram mulheres que tiveram, eu vi nitidamente o fruto do Espírito Santo na vida dessas mulheres. Então, famílias fortes, elas deixam um legado que dura anos e gerações. Geralmente foram construídas com muito suor. Se você espera ter uma família forte, sentado confortavelmente no sofá, não é assim. Uma família forte exige trabalho. Eu espero que você esteja disposto a trabalhar, a lutar e a vencer juntamente com a sua família. Que Deus abençoe a sua vida. Através da sua família, uma família forte, nós teremos uma igreja forte. E uma igreja forte é uma igreja que tem oração e Bíblia, leitura da palavra, aprendizado da palavra e prática da palavra. É uma igreja que tem relacionamento com Deus. É uma igreja que não vive com estratégias humanas, com visões humanas, mas uma visão que Deus dá. Deus abençoe a sua vida. Obrigada por você ter ficado até aqui. Que o Senhor complemente no seu coração tudo aquilo que Ele deseja lhe falar.
Que o Espírito Santo seja o seu professor nessa manhã. Um grande abraço, Deus abençoe a sua vida.